Vamos analisar a mensagem de hoje do Papa e também o papel da Igreja Católica com a ajuda dos comentadores da SIC, o Padre Jorge Oliveira e o Filipe Avilés. Boa tarde, sejam bem-vindos. Padre Jorge, começava por si. Este tipo de mensagens de apelo à paz são naturalmente necessárias, mas não correm aqui o risco de, na prática, se tornarem apenas impotentes? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Filipe, também e aos telespectadores da SIC. Votos de boa Páscoa para todos. Poderíamos cair numa certa banalização de um discurso sobre a paz, mas o Papa sabe, e penso eu, e que o disse, e vivemos agora até na peça, que essa paz é sempre uma busca apoiada em Deus. Certamente que se fosse uma paz procurada apenas por nós, entre homens, isso seria um desafio demasiado grande, demasiado difícil e impossível, mas no fundo a Páscoa também nos fala sobre isso, sobre a capacidade que nós temos de pedir a Deus, que é o príncipe da paz. Aliás, nós recordamos as primeiras imagens do Papa Leão XIV quando apareceu, quando foi eleito, há mais ou menos um ano, disse precisamente isso: a paz esteja convosco. Ele quer nos trazer a paz, mas é uma paz que vem de Deus, e é essa paz que nós recuperamos também nesta Páscoa. Mas ajude-nos a perceber se o Papa Leão XIV ou até mesmo a Igreja Católica têm tido algum papel na tentativa de resolver ou de se chegar a uma paz neste conflito com o Irão, em concreto. Sim. Eu penso que sim, quer dizer, o Santo Padre tem uma equipa de gestão do governo e tem um secretário, digamos, do próprio Vaticano, que tem feito um papel diplomático muito importante em conflitos internacionais. O Papa fez diversos apelos à paz, até a que nós parássemos ou que fizéssemos um período de tréguas durante esta semana, que é a Semana Santa, a Semana Grande. Quer dizer, há um papel que é um papel espiritual, um papel de aproximação dos líderes políticos. Não nos podemos esquecer que o Papa é também um líder do Estado do Vaticano e, portanto, tem esse papel e uma espécie de consciência moral mundial para poder ajudar muitos líderes políticos. Não só tem feito isso, mas também na maneira como ele quer receber esses líderes políticos e fazer esses apelos à paz diretamente. Sabe que depois tem que respeitar a liberdade dos Estados e das nações, mas eu acho que o Papa tem sido incansável nesse apelo. Filipe, é esta liberdade meio que condicionada que tem passado aquela imagem de que a Igreja Católica se calhar não está tão ativa na tentativa de resolver este conflito? Bom, a Igreja, como estava a dizer agora, a Igreja está sempre ativa no sentido de fazer apelos, mas normalmente a Igreja também trabalha pela via diplomática. E neste caso em particular há uma dificuldade acrescida. É que a Igreja costuma ter, na maioria dos países, ou em muitos países, tem representantes diplomáticos, para além de ter já os representantes eclesiais, dos bispos e em alguns casos, cardeais desses países. No caso dos Estados Unidos, obviamente tem, continua a ter, e para além do facto do Papa ser americano e por isso fala com outra familiaridade quando se dirige aos americanos, e já se dirigiu pessoalmente invocando o nome de Donald Trump, pedindo pela paz. Mas no caso do Irão há uma outra dificuldade, é que o núncio apostólico, o Vaticano tem relações com o Irão já há muitos anos, relações diplomáticas, mas quando começou a guerra estava sem núncio apostólico no Irão, porque estava em fase de substituição. E o cardeal, que por acaso é cardeal, foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, que está, portanto, o arcebispo católico em Teherão, veio, como vivia na embaixada italiana, veio de volta quando a embaixada italiana foi evacuada. Ao contrário do que aconteceu noutros países em guerra, na Síria, na Ucrânia, por exemplo, em que os representantes do Vaticano ficaram presentes, aqui neste caso o Vaticano não tem alguém em Teherão que possa ir falar com as autoridades. E, portanto, isso deixa o Vaticano um bocadinho mais enfraquecido. Deixa o Papa, claro, com este papel de influência enorme e este constante apelo à paz. Eu queria, se calhar, sublinhar aqui uma coisa, que o Papa, neste momento, quando fala da paz, fala do apelo, uma paz desarmada e desarmante, como ele disse no dia em que foi eleito, está também a dirigir-se ao mundo cristão, porque nós estamos a entrar numa fase, penso que um bocadinho perigosa, em que há pessoas que estão a defender o regresso às armas em nome da defesa do cristianismo. E a homilia que o Papa fez, a mensagem Urbi et Orbi que fez hoje de manhã e a homilia também da missa de domingo de Páscoa, são também voltadas para dentro. A dizer que a resposta para o ódio, para a violência, não é uma corrida às armas, não é o recurso à violência para defender a nossa fé, a nossa civilização,
porque a verdadeira força do cristianismo está sempre em dar o amor onde existe o ódio. E, portanto, essa é uma mensagem que não é só voltada para quem está neste conflito, porque estamos a falar de Israel, que é um país judaico, do Irão, que é um país muçulmano, e dos Estados Unidos, mas é, sobretudo, voltada para dentro do mundo cristão, penso eu. Padre Jorge, a palavra de um Papa hoje em dia ainda pesa para toda a gente ou dirige-se mais para quem é católico? Eu acho que tem essa ambivalência a palavra do Papa. Isto é, por um lado, claro que fala aos católicos em primeiro lugar, fala para dentro, e aliás, como o Filipe agora acabou de dizer, falou-no porque, quer dizer, a violência nós vemos, até nas peças que vimos agora na SIC, daquilo que está a acontecer em todo o mundo, mas também vemos nas famílias, também vemos nos países, também temos violência em Portugal e também temos violência escondida e, por exemplo, cristãos que são perseguidos em muitos países em todo o mundo. Por exemplo, hoje na Nigéria ser cristão é arriscar a própria vida, é ter a sua vida mas, por em exemplo, risco. Ou seja, o Papa Jorge, fala neste conflito em concreto, o que é que a Igreja Católica pode dizer com alguma autoridade a judeus, a muçulmanos, a cristãos, que de certa forma têm contextos e narrativas religiosas distintas, mas também muito em comum. Temos um património em comum, somos religiões abraâmicas, acreditamos num Deus e acreditamos no seu poder, na sua intervenção e, sobretudo, acreditamos também na força do diálogo. Isto é, o que o Papa nos disse esta manhã, por exemplo, na Benção Urbi et Orbi, citando até as palavras do Papa Francisco, dizer que nós não podemos cair numa globalização da indiferença e do ódio. Isto fala-nos de um apelo que eu diria que está por cima das próprias religiões ou que não se restringe a um discurso católico. Acho que é acreditar que a mensagem que o Papa quer transmitir é uma mensagem valiosa. Acho que o mundo tem ouvido com atenção. A maneira como o Papa tem chegado, acho eu, a muitos líderes políticos, a maneira como tem procurado não poupar-se em nenhum dos encontros com pessoas que têm influência, e não só neste conflito do Irão, mas eu diria em muitos mais conflitos que nós temos hoje em dia, acho que tem sido preponderante. E depois o Papa é uma pessoa que reza, desculpe estar a dizer aqui, mas num domingo de Páscoa acho que tem que dizer isto, não é? O Papa reza muito pela paz e acredita mesmo na força de Deus, que é aquele que nos pode trazer a paz. E nós, como portugueses, também devíamos ter um bocadinho de atenção a isso. Em Fátima, deixe-me só de concluir, em Fátima, Nossa Senhora prometeu que haveria a paz se nós rezássemos. E perante a oração de 3 crianças, quer dizer, acabou a guerra na Rússia. Quer dizer, nós perceber que o Papa também tem aqui um apelo para dentro da Igreja, certamente, para que nós rezemos e apelemos pela paz. Por isso é que também é tão importante nós seguirmos aquilo que ele sugeriu no próximo sábado. Haverá essa vigília de oração pela paz e que também acho que é muito bom seguir esse apelo do Papa. Filipe, vamos recuperar o que aconteceu nas celebrações do Santo Sepulcro. Deve ser encarados como uma exceção de guerra ou há aqui algum sinal político ou religioso que também deve ser interpretado? Calculo que esteja a referir ao impedimento do Patriarca Latino de Jerusalém de celebrar o Santo Sepulcro. Eu já tive a ocasião de dizer também aí na SIC que eu acho que não há dúvida que há aqui uma mensagem política. Eu acho que é inegável que o caminho que tem sido feito em Israel ao longo dos últimos anos é uma deriva para uma direita mais nacionalista, para um sentir do país, e quando digo o país já não é só Israel, é Israel e aquilo que nós chamamos as zonas da autoridade palestiniana, como sendo a pátria única e exclusiva dos judeus, em que os outros estão temporariamente ou estão por tolerância do Estado judaico. O árabe deixou de ser a língua oficial de Israel, os Estados palestinianos já não se chamam Estados palestinianos, oficialmente chamam-se Samaria e Judeia. Há aqui uma série de pequenos sinais, temos visto o acossar de aldeias palestinianas, incluindo aldeias cristãs, por parte de colonos israelitas que se sentem cada vez mais encorajados pelo próprio governo de Israel. E, portanto, eu não tenho dúvida que houve ali uma mensagem política. Eu tenho dito, tenho recebido algumas mensagens de desagrado por parte de amigos judeus que me dizem que há outro lado também de Israel. E é claro que há. Israel continua a ser um Estado plural, continua a ser um Estado em que há protestos contra esta guerra, em que há manifestações e vozes contrárias a esta tomada de posição, mas há aqui já sinais a mais para ignorar de que os árabes na Terra Santa, e os cristãos na maioria são árabes,
pelo menos as comunidades pelas quais se dá mais, porque há uma grande comunidade também de cristãos e viver em Israel que são migrantes e que já se sentem israelitas ou falam hebraico, são uma comunidade já bastante diferente, mas a esmagadora maioria dos cristãos de quem nós notamos são árabes e, portanto, sentem-se, tal como todos os outros árabes, cada vez mais sufocados em Israel. E isto é um sinal de alarme. Tal como é um sinal de alarme, já que estamos a falar aqui das comunidades cristãs, ver o que Israel está a fazer no sul do Líbano. Quer dizer, é evidente que nós compreendemos a necessidade de Israel se defender contra os ataques persistentes do Hezbollah, mas quando falamos de Israel ocupar o sul do Líbano, está a desalojar 1 milhão e tal de pessoas, e não são todos xiitas, não são todos apoiantes do Hezbollah, muitos são cristãos. Houve um padre católico que morreu nos primeiros dias da guerra, atingido por um ataque israelita. E, portanto, também aí a Igreja Católica e outras têm autoridade moral para falar em defesa do seu povo, que está a ser perseguido também naquela zona. Queria também perceber, junto do Padre Jorge, se há aqui alguma mensagem ou algum sinal político, além de uma exceção de guerra, com o que aconteceu em Jerusalém. Eu penso que não, porque, quer dizer, ainda por cima estamos a comentar tudo isto na semana mais importante para os católicos e acho que o Papa não tem essa preocupação de se mover num xadrez político ou de uma estratégia que não fosse aquela de moral e de proteger as pessoas que estão na Terra Santa e zelar pela paz em todo o mundo. Aquilo que me parece claro é que às vezes se passa uma narrativa demasiado política. E desculpe também, sem querer fugir à sua pergunta, mas também dizer que acho que se centra muito um discurso do Papa Leão contra Trump, no sentido de que se tentam opor as duas figuras, quando me parece que essa não é uma narrativa feliz, porque há muitas outras forças em jogo e não há uma narrativa política, apesar do Papa ser americano e certamente... Mas a Igreja Católica tem medo de ser demasiado frontal e perder assim a capacidade diplomática, é isso? Não, eu acho que quer respeitar as regras próprias da diplomacia, que não são a força, quer também dar exemplo de diálogo, quer ouvir as pessoas, que é sempre aquilo que é importante num conflito, e quer sobretudo acreditar que o mal não tem a última palavra e que nós podemos ter uma esperança de que aqueles conflitos em que o Papa está empenhado em resolver, depois se vão resolver e que este não é o fim. Penso que seria isso. Padre Jorge Oliveira, Filipe Avilés, obrigado aos dois e boa Páscoa. Obrigado. Boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa.